Você e eu fomos criados a fim de sermos enchidos com fé. Quando nos enchemos com a fé que vem de Deus, estamos a caminho de nos tornarmos o povo que Deus queria que fôssemos. Ao bloquearmos e impedirmos o fluxo e crescimento da fé em nossa vida, segue-se a frustração espiritual e pessoal. A fé é a segurança confiante dada por Deus. O conhecimento de Jesus e da Palavra de Deus formam a base para a dedicação a Cristo. Mas é com a fé que principiamos a nova vida em Cristo. É esta a fé que dá início ao caminhar cristão. Mas o simples adentrar a porta da fé não é o suficiente. Também precisamos desenvolver a vida cristã. Os cristãos imaturos jamais ousam participar da aventura do viver cristão mais profundo. A vida cristã madura exige que a fé se desenvolva, pois uma fé profunda e genuína leva a um caminhar mais profundo com Cristo. E este é o segundo tipo de fé, a fé que vem do desenvolvimento. Terceiro, é somente por meio da fé que podemos receber milagres. Não é preciso ir muito longe para ver que nosso mundo está repleto de necessidades. Por meio da fé, podemos liberar o poder de Deus para satisfazer a essas necessidades. E esta é a fé que opera milagres. A fé e a linguagem estão intimamente ligadas, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. As palavras confirmam a validez da fé humana. A contínua confissão de fé na palavra de Deus é a base da linguagem da fé. Linguagem esta que deve expressar-se diariamente em nossa vida. Praticada adequadamente em sinceridade, essa linguagem pode produzir uma mudança miraculosa em nosso viver. A linguagem pode levar outros a dedicarem-se a Cristo, pode desenvolver nossa própria vida espiritual e pode liberar o poder de Deus a fim de realizar milagres. Um dos exemplos mais claros da linguagem da fé em operação pode ser visto no Salmo 23, um cântico de Davi, o rei pastor. Mediante o estudo deste salmo, podemos começar a compreender melhor a linguagem da fé, linguagem que deve expressar-se nos tempos de normalidade, nas épocas de perigo e na presença de inimigos. Há um dito no exército que afirma que todo soldado, numa trincheira, crê em Deus. Mas a fé no divino é necessária a todos, não apenas aos que enfrentam perigos de morte. Precisamos de fé em nosso dia a dia. Precisamos usar a linguagem da fé, ainda que ao nosso redor tudo esteja normal. A primeira parte do Salmo de Davi é pertinente a 3 esferas distintas: física, espiritual e social. No reino da vida física, Davi declarou: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmos 23:2. Aqui Davi usa a linguagem da fé a fim de pintar um quadro de paz, uma expressão da bondade de Deus. Diariamente, você e eu devemos fazer esta mesma declaração. Muitos têm a tendência de fazer declarações negativas. Falam continuamente do quão mal vão seus negócios, de como a situação econômica piora a cada dia. Essas declarações negativas, contudo, não os ajudarão. Por meio delas, trazem o poder destrutivo para suas vidas. Em vez de declarações negativas, devemos fazer confirmações, confissões de criação, de vitória e de abundância. Veja a si mesmo descansando nos pastos verdejantes do seu negócio ou emprego e verifique a satisfação que há de receber. Alimente a sua alma com a linguagem da fé, visualizando as provisões diárias de Deus.
Então, como Davi, proclame todos os dias que você está satisfeito dos pastos verdejantes da sua vida. A seguir, Davi vitoriosamente afirmou que Deus leva-nos para junto das águas de descanso, Salmos 23:2. Esta frase tipifica a inteireza abençoada do Espírito Santo, uma plenitude adequada simbolizada pela linda figura de águas de descanso. Quando a pessoa confessa os pecados a Deus, ela é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Então a fonte da vida, o precioso Espírito Santo, muda-se para dentro do seu coração e aí faz morada. Quando Davi afirmou: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, no verso 3, ele dirigia a linguagem da fé para a vida social. Em meio a tanto corre-corre da vida de nossa sociedade moderna, nossos corações muitas vezes ficam perturbados e nossas almas se sentem muito sozinhas, murchas, cansadas. Às vezes quase achamos que não vale a pena o esforço de vencer o dilúvio torrencial dos erros. É justamente a esta altura que a linguagem da fé nos dá a chave da vitória. Podemos dizer em alta voz, como Davi: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ao repetirmos essas palavras, sentimos força e conforto surgirem em nosso interior. Circunstâncias adversas e tribulações do presente tentam prender-nos. Começamos a nos sentir fracos em nossa própria carne. Embora não podemos levar uma vida vitoriosa por nossa própria determinação ou força, a Bíblia afirma que Deus renova a vida dentro de nós. Ele nos ajuda e nos leva pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Este é o verso 4 do Salmo 23. Davi proclamou não ter medo dos perigos, porque Deus estava com ele. Em vez de olhar para o perigo e falar do vale tão escuro quanto a morte, Davi afirmou a presença de Deus e falou a seu respeito. Você e eu podemos fazer o mesmo durante nossas épocas de perigo. Quando você andar por um vale tão escuro quanto o da morte, não olhe para a situação e circunstâncias ao seu redor. São enganosas. Se você der ouvido à linguagem do medo falada pelo perigo, ou for levado por seus sentimentos, será derrotado. Em vez disso, fale a linguagem vitoriosa da fé, com suas próprias palavras. Afirme a presença de Jesus Cristo no vale escuro da morte. Declare que Cristo está com você a respeito de todo o perigo ao redor. Mediante a linguagem falada da fé, você sentirá a presença de Jesus Cristo. Os pastores, na época de Davi, usavam a vara para repelir os animais que ameaçavam a segurança do rebanho. Quando animais selvagens tentavam atacar as ovelhas, o pastor usava uma poderosa e forte vara, assim de protegê-las. Davi usou uma analogia em sua linguagem de fé. Ele comparou Deus a um pastor, dizendo com efeito: Deus leva uma vara a fim de proteger-me. Em vez de permitir que a conscientização do perigo ao seu redor aumentasse, ele falou do Deus que o cercava e guardava, dando-lhe consolo e livramento. Quando uma ovelha sai do caminho, o pastor estende o cajado, posiciona em torno do pescoço dela e gentilmente a leva para a direção certa. Da mesma forma, Deus, pelo poder do Espírito Santo, guia-nos no caminho direito. À medida que você declarar a liderança de Deus, sentirá a realidade do poder guiador divino em sua vida. Provérbios instrui-nos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Se você e eu declararmos a liderança de Deus, ele endireitará nossas veredas.
Assim como Davi usou a linguagem da fé nos tempos de perigos, também nós o devemos fazer. Você e eu não precisamos ter medo do perigo nem do mal, porque o Deus Todo-Poderoso está sempre conosco. Não temos de enfrentar apenas os perigos causados pelo mal. Temos também muitos adversários: a dúvida, frustração, fracasso, insuficiência, pessoas cujo propósito é destruir-nos. Em face de tudo isso, é importante usar a linguagem da fé. Davi proclamou as provisões de Deus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Verso 5 do Salmo 23. O Senhor preparou uma mesa com alimento delicioso na presença dos adversários de Davi. Deus providenciou tudo o que Davi necessitava, a fim de ter forças para continuar, e Davi proclamou as provisões de Deus em voz alta. "Há um enorme e poderoso gigante", disse o jovem Davi. "Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus Israel. Saberá que toda esta multidão que o Senhor salva, não com espadas nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos." 1 Samuel 17, do 45 a 47. Com a linguagem da fé, Davi construiu circunstâncias de vitória, fazendo com que o forte Golias fosse derrotado. A linguagem da fé usada por Davi preparou a cena na qual Deus pudesse operar. Davi correu para o gigante e, usando a funda, derrubou-o com uma pedra que lhe atingiu a fronte, bem no meio da sua testa. Na presença das tropas inimigas, do lado oposto do rio, Davi matou a Golias, tornando a realidade a vontade de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, 6. A conclusão da linguagem da fé é esta: Deus é fiel, Deus é bom, Deus nos dá bênçãos com abundância. Nas épocas de perigo, use a linguagem da fé para afirmar a proteção de Deus e declarar sua liderança. Na presença dos seus inimigos, quaisquer que sejam eles, use a linguagem da fé a fim de proclamar as provisões de Deus, reconhecer a sua honra e declarar a sua bênção. Tenha certeza, em qualquer situação, qualquer que seja a dificuldade, Deus é fiel e bom e deseja dar-lhe bênçãos abundantes. Liberte o poder de Deus mediante a linguagem da fé, permitindo que os milagres divinos fluam por seu intermédio. Deus abençoe, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Nos vemos nos próximos vídeos.